Fala pessoal, começando então esse vídeo agora, de fato, de Portugal. De Portugal, oficialmente já instalados, devidamente instalados. Exatamente, e agora já são 6 meses de Portugal, certo? Agora a gente já completou 6 meses morando de fato em Portugal. Então esse vídeo vai ser um resumo de vários pontos que nós separamos aqui para vocês, tá? Falando sobre situações e casos e o que qual está sendo a nossa percepção sobre Portugal, beleza? Então... Importante que assim, vão ser resumos porque tem pontos que são mais extensos, a gente pode até pensar em vídeos específicos para alguns pontos que a gente achar necessário. E, gente, é a nossa experiência, né? Sim. Que não vai ser igual à sua, talvez não vai ser igual a do fulano, de outras pessoas, entendeu? Mas essa é a nossa experiência. E tem outro ponto, né? Eu sei que a grande maioria das pessoas vem para Portugal à procura de trabalho, com visto de trabalho, e esse não foi o nosso caso, tá? Se você está chegando nesse vídeo agora, se você voltar alguns vídeos, você vai entender que nós somos empresários no Brasil, temos uma empresa no Brasil e estamos morando aqui em Portugal. E com isso, os nossos rendimentos vêm do Brasil para cá, tá bom? E aí a gente veio com visto de nômade digital, então se você não viu, volta alguns vídeos lá no canal, que tem também eu mostrando todo o processo, parte de documentação, é bem legal. Exatamente. Então assim, por aí talvez tenha uma percepção diferente de alguém que não está entrando no mercado de trabalho aqui em Portugal. Esse ponto, por exemplo, a gente nem vai ter experiência, nem vai ter o que falar. A gente não tem como ajudar vocês nisso. Por exemplo, eu não sei como que a gente montaria um currículo, eu não sei quais são os sites ou lugares que a gente poderia procurar um trabalho, como que tá o mercado de trabalho aqui. Essas informações a gente não tem. Por quê? Porque não é a nossa realidade. Mas talvez pesquisando aqui no YouTube você encontre várias outras pessoas que tenham experiência para falar sobre isso, beleza? Exatamente. Então, o primeiro ponto que nós podemos iniciar aqui falando é sobre a escolha da cidade e a localização. Primeiro ponto, a gente não precisa estar em Lisboa, a gente não precisa ir para Lisboa todo dia na semana, mas a gente precisa ir para lá talvez 1, 2, 3 vezes na semana, que é a igreja que a gente frequenta e basicamente alguns outros compromissos que acabam surgindo por lá, tá bom? Então... esse é o nosso compromisso em Lisboa. A gente não necessariamente precisa estar lá, tá? Então, a gente escolheu uma cidade menor, uma cidade próxima. Nós estamos a uma cidade que fica a 20 minutos de carro aqui de Lisboa, né? Do aeroporto, principalmente. Fica a 20 minutos. Então, é uma cidade bem próxima. E esse é um ponto, por exemplo, a considerar. Então, por que pra gente estar próximo de Lisboa, principalmente do aeroporto, é importante? Porque apesar da gente não ter um compromisso presencial, né, de ter que estar lá numa empresa trabalhando, o Rodrigo, muito provavelmente, ele precisa viajar constantemente. Então, que nem a gente chegou aqui... eu acho que deu 1 mês você já teve que voltar, né, pro Brasil. Para um evento que ele precisava estar lá. Então, é muito comum ele precisar viajar constantemente. Logo, pra gente morar, tipo, sei lá, 3, 4 horas de distância de um aeroporto, é muito cansativo numa rotina de viagem que já é a realidade dele. Então, a escolha por estar próximo ao aeroporto, ao principal aeroporto daqui... foi porque a gente, né, tem uma certa constância de viagem. Agora, por exemplo, se você não tem essa necessidade, esse é um dos pontos que você tem que levar em consideração, entendeu? E aí cada um vai fazendo a sua listinha, né, do que são as suas prioridades e do que faz sentido para vocês. E uma coisa que a gente descobriu aqui também é que talvez para o português 20 minutos é um tempo considerável, é um tempo longo para ele, entendeu? É muito engraçado, porque, né, várias pessoas, onde você mora? A gente mora em tal lugar.
Nossa, longe, né? Gente, são 20 minutos. Não é longe. Pra quem veio de São Paulo, né? E pra quem veio de São Paulo, 20 minutos, às vezes eu levava pra andar 4 quarteirões. Exato. Entendeu? Não, a gente levava pra andar, sei lá, 3 quilômetros de carro. Então, assim, mas pra gente tá sendo ótimo. 20 minutos daqui até Lisboa é ótimo. E a localização, né? A gente sempre escolheu morar perto de mercado, de academia, de lugares que a gente possa fazer tudo a pé, tá? Então, a gente não gosta de morar em lugares muito distantes desses comércios, né? São coisas que a gente tem que ir praticamente quase todo dia, uma vez na semana, então a gente sempre tá indo, então a gente prefere fazer tudo isso a pé. Até porque a gente sabe que nesse começo a gente já tá sem carro. Ou às vezes, por mais que a gente loque um carro, às vezes ele vai precisar sair com o carro para fazer alguma coisa e visitar algum cliente, fazer alguma coisa assim, e eu vou estar sozinha com as crianças. Então eu preciso ter essa mobilidade próximo de mim, de poder ir no mercado sozinha com as crianças e comprar um negocinho ali, né? Resolver essas coisas próximo, né? Então assim, hoje nós estamos morando num lugar gostoso, pra gente tá sendo muito legal, próximo de Lisboa, dentro do tempo que a gente considera próximo. Talvez eu acho que o único ponto assim que eu ainda acho ruim de estar morando a 20 minutos de Lisboa é quando eu preciso pegar um Uber ou um Bolt até Lisboa. O valor fica variando aí entre 15 e 20 euros, e se eu tiver com toda a família, 5 pessoas, vai dar em torno de uns 26 euros, quase 30 euros, uma perna, né? Então, ida e volta, 60 euros, né? Então, isso é o único ponto ruim, assim, que eu diria de estar morando a essa distância, tá? Que aí a gente já entra no ponto de locomoção. Que aí a gente pode também falar um pouco sobre isso. Então, assim, no começo, nós alugamos carro aqui, e a gente até quer alugar o carro, mas a gente ainda não escolheu um lugar para pegar o carro e ficar com ele bastante tempo. A gente está estudando ainda sobre isso. A gente viu que tem algumas locadoras aqui, que tem essas locadoras comuns que você vai encontrar no aeroporto, né, que tem nos sites de viagem, mas tem algumas locadoras aqui em Portugal que você paga um calção de 2.000 euros, por exemplo, e aí você consegue alugar um carro por, sei lá, 30 euros, 16 euros, 20 euros no mês, assim, a cada 15 dias, uma coisa assim. Então, assim, acaba ficando bem em conta, bem barato, e são bons carros, tá? Porque, e é legal falar sobre isso, porque assim, quando a gente começou a pesquisar, às vezes a gente via lá no aplicativo, né, colocava lá, pesquisar a locação de carro, tal. Nossa, muito barato, sei lá, 100 euros no mês, 70 euros no mês, coisas do tipo. Às vezes você encontra 5 euros a diária. Só que aí você vai entender o que é necessário para poder locar o carro, e aí tem esse tipo de coisa. Então, às vezes é um calção muito alto. 2.000 euros, 3.000 euros. Tem o ponto também da residência, né? Então, por exemplo, para locação mensal, e essa informação a gente não encontrou em lugar nenhum. Em lugar nenhum antes da gente vir. Se você quiser alugar um carro para pagar ele mensalmente, você vai precisar ter residência e vai precisar entrar em contato com algumas empresas específicas para isso. Se você quiser alugar um carro por diária ou até quinzenal, né? Você consegue alugar sem ter residência, sem ter o visto, e assim por diante. Você só com passaporte você aluga, tá? E nesse caso dos 2.000 euros, são empresas que alugam aqui, a cada 15 dias você tem que ir lá, devolver, trocar o carro, mas você continua alugando e paga só os 15 dias, que vai dar em torno de 30, 60 euros a cada 15 dias. Mas querendo ou não, você tem esse transtorno de ter que ficar indo lá só para renovar o contrato, isso. entendeu? E se você tem cadeirinha de criança no carro, você tem que tirar todas as suas coisas, porque às vezes eles vão te dar um outro carro. Então, mais ou menos isso. Mas depois a gente pode gravar mais sobre isso, falar mais sobre isso também. Então, hoje a gente tem alugado o carro mais quando a gente precisa, uma semana mais agitada. Essa semana e a próxima semana a gente vai ficar indo para Lisboa todo dia, ou vai ter um evento, alguma coisa do tipo, e a gente precisa se locomover para vários lugares. Então, aí a gente pega o carro e fica durante esses dias indo para lá e para cá.
Falando sobre o clima aqui de Portugal, eu acho que esse foi o principal ponto de adaptação, né? E está sendo ainda, o inverno mais não difícil, acabou. Né? Assim, o inverno teoricamente acabou, mas ainda está frio. Tem noites que está fazendo, sei lá, 10 graus, 12 graus. Não, e a gente 13. está exatamente numa mudança de estação. O que também gera, né, gente? Sinusite, rinite, as alergias da vida. A semana passada chegou a fazer 24 graus, 25 graus e agora, tipo, já tá fazendo 12 graus de novo. Mas, conversando com algumas pessoas que já moram aqui, disseram que não era assim, né? Então, basicamente, esse ano nós fomos premiados aí. Então, tá tendo mais chuva e tá tendo mais frio. Então, deve ser aquelas mudanças climáticas que acontecem, né? Então, eu diria que o frio, eu acho que entender, assim, tipo de aquecedor, tipo de cobertor, sabe? Se deixa aquecedor ligado, se não deixa. Então, a gente começou a aprender bastante coisa. O ponto positivo do apartamento onde nós estamos morando é que ele tem um isolamento, né? Isolamento térmico. Um isolamento térmico muito bom. Então, ele geralmente, por exemplo, se lá fora tá 10 graus, aqui dentro vai estar 19 graus, 20 graus. Tipo, as janelas são duplas, né? As janelas são duplas. Isso é um ponto bem importante que a gente tem visto. Isola bem, né? Não são aquelas janelas que tem frestas ou coisas do tipo. Então... E eu acho que esse é um ponto para você pesquisar bastante antes de você escolher o apartamento e a região que você mora. Então, se bem que assim, Portugal inteiro, né? Mas que existem, se você vai mais pro norte, por exemplo, é pior ainda. Você tem que tomar mais cuidado ainda com esse tipo de coisa, porque vai ser mais frio. Então, como que é o isolamento da casa, do apartamento que vocês estão vendo, sabe? Se for antigo, se for uma casa geralmente antiga, talvez o isolamento não vai ser tão bom assim, então vai ter que investir mais em aquecedores, e aí você tem que entender a época que você vai chegar aqui. Por exemplo, a gente chegou bem no começo do inverno, né? Então a gente sabia que a gente estava preparado para comprar aquecedores se fosse necessário. O que no final das contas acabou nem precisando, porque o ar-condicionado deu conta. A gente acabou usando o ar-condicionado, né, na opção quente, porém a gente começou a perceber, assim, por exemplo, que o ar-condicionado começou a dar aquele choque, não um choque térmico, mas é quase isso, principalmente quando a gente ficava muito tempo dentro de casa, com o ar ligado, aí ficava quente, e de repente a gente ia lá pro frio, ia lá para fora, e a chance de ficar doente era bem maior, tá? Então, hoje, por exemplo, a gente já não tá mais ligando o ar quente, depois de 4, 5 meses, eu acho que a gente já não tá mais ligando o ar, porque a gente se adaptou. Então, mas é isso que eu ia falar. Isso a gente percebeu que foi uma adaptação já do nosso corpo, né? Isso. Da temperatura do nosso corpo Isso. com o ambiente. E não que seja da temperatura externa, entende? Então, hoje a gente já consegue sair com uma blusa de moletom, dependendo do dia, né? Coisa que quando a gente chegou aqui, a gente precisava se encapuzar todo. E, tipo assim, mesmo estando a mesma temperatura, né? Então, o nosso corpo também vai se adaptando. Eu acho que nessa adaptação, principalmente quando você tem crianças em idades diferentes, ou até ali próximas, mas quando você tem crianças, mais de uma criança ali, é mais difícil porque um fica doente. Beleza, tá melhorando. Esse aqui tá melhorando? Cara, esse aqui vai ficar ruim, entendeu? Aí esse aqui tá melhorando, esse outro aqui vai ficar ruim. Então, acho que durante esses 6 meses, né, foi uma jogação de bola, assim, entre eles. Tipo, cada semana, um meio com o nariz entupido, o outro com uma tosse, sabe? A gente teve algumas semanas, claro, todo mundo bem, mas na maioria das semanas sempre tinha alguém que estava ou com uma sinusite, ou com o nariz escorrendo, ou com uma coriza, ou com uma coisinha assim, né? E também tem um ponto que as crianças já estão na escola. Então, o fato deles estarem na escola também, eles têm muito mais contato com os vírus, né? Da região aqui. Então, que o nosso corpo não está preparado, gente. Os vírus são diferentes, né? De região para região. Então, a gente também tem essa questão... Continente. Principalmente de diferença continental. Então, o nosso corpo também está se adaptando aos vírus, às gripes daqui, criando resistência. Então, tudo isso leva um tempo, né? E eu também cheguei a ter a experiência de ter que ir para o hospital, né, com as crianças. Eu também tive que ir para o hospital. Eu fiquei com uma tosse, né? Fiquei com bronquite.
Bronquite. Nossa, tipo, que eu me lembro, eu nunca tive bronquite. Minha mãe que falou que eu tive quando era pequeno, mas só fui ter aqui de novo, entendeu? Babi também ficou com bronquite, que a gente já entra no nosso próximo tópico, que seria saúde. Exatamente. Então, nesse tempo, a gente já teve experiência de ir no hospital. A gente não, porque eu não fui, eu fiquei em casa com a Cecília, mas o Rodrigo levou a Babi, né? E ele também precisou ir. Então, ele já teve experiência de ir num hospital público, porque aqui a gente ainda tá sem plano de saúde, né? Então, a gente tá usando o PB4, normal, a gente já tem o número de utente, que é o documento que você precisa ter para você poder usar a saúde pública daqui. E fala aí como é que foi essa experiência no hospital. Bom, eu acho que a primeira experiência que eu fui mesmo foi para mim mesmo. Eu estava doente, eu já estava tossindo, comecei até a sentir um pouco de falta de ar. E aí cheguei lá, fui num hospital aqui próximo, e um hospital público. Meu primo me levou de carro lá e tal. E nisso eu fui atendido e até eu ser atendido, fazer o exame, raio-x, exame de sangue e tudo mais, e sair, levou 6 horas. Então, assim, eu sei que é bastante tempo. É bastante tempo. Só que tem um ponto. Aqui em Portugal, existe um pré-atendimento, uma pré-triagem por telefone para qualquer serviço de atendimento médico, né? Chama SNS 24 horas. Então, se você liga no SNS, faz a triagem pelo telefone antes de ir para o hospital, esse tempo vai ser mais curto. Vai ser mais curto. Você não vai precisar esperar tudo isso. Se você for direto no hospital, a sua espera vai ser mais longa. Por quê? Porque você vai precisar fazer toda a parte de triagem lá no hospital. Então, quem ligou pro SNS e fez o agendamento pelo SNS, passa na sua frente, entendeu? No hospital. Né? E aí, eu fiquei bastante tempo lá. Mas assim, fui super bem atendido. Eu já ouvi relatos, vi comentários de pessoas que foram maltratadas, ou que o médico foi ignorante, ou algo do tipo. Eu não fui maltratado, eu fui super bem atendido. As pessoas foram educadas comigo, eu fui educado com as pessoas. Então, assim, não vi nenhum maltratamento nesse hospital. E apesar que, assim, eu acho que quase todos os hospitais que eu vi avaliações aqui pelo Google, a maioria deles estão com 3 estrelas, assim, sabe? Então, tipo, todo mundo reclamando de alguma coisa. Mas, pelo menos eu ainda não tive nenhuma má experiência. Você chegou a fazer algum exame quando você foi? Sim, fiz o raio-x e o exame de sangue. Tá, então, com raio-x e exame de sangue, 6 horas. Tá. E assim, no Brasil a gente tinha um baita plano de saúde bom e, cara, várias vezes eu já fiquei assim 4 horas, entendeu? Tipo... naquelas épocas acho que tá mais lotado, né? Que o pronto-socorro tá mais lotado e tal. A gente acha assim, nem tão distante. Eu diria que nem tão distante. A vez mesmo que antes da cirurgia do braço, que eu fui lá ver o braço, eu fiquei 4 horas. Então. Entendeu? Isso com plano de saúde, né? Plano de no saúde, Brasil. Um hospital próximo de casa, um plano de saúde bom, e, cara, chega lá e ainda fica 4 horas. Então, assim, de 4 para 6 por ser público e assim, não ter nada grotesco demais, foi bom. Depois tive que levar a Babi também. A Babi também, depois de um tempo, estava com tosse e tal, não sei o quê. E aí eu levei num hospital mais próximo. Ele ligou no SNS. Pra Babi, aí eu liguei no SNS, falaram para eu ir para esse hospital bem mais próximo aqui. E chegou lá também. E assim, não me recomendaram ir nesse hospital. Falaram que é muito ruim. Alguns amigos que a gente conhece aqui falaram, esse hospital não é legal e tal. É ruim. Só que quando a gente falou com eles, ele já tinha ligado no SNS e quando você faz a triagem, eles perguntam onde você mora e eles já direcionam pro hospital mais próximo ou pro hospital mais próximo que tenha mais vagas, né? E aí me mandaram pra lá. E ele é bem próximo aqui de casa. E assim, no final das contas, você chega no hospital, tá meio acabadinho assim, né? Você vê que falta uma manutenção, mais bonitinho. De uma
salvada, né? E aí você vê muitas notícias sobre Portugal que, de modo geral, o governo não tem investido tanto na saúde pública, né? Então, faz sentido, assim, dá para você ver que é aquele hospital público que talvez não tenha aquele cuidado tão bom, mas tá funcionando. E quando eu cheguei lá, praticamente devia ter umas 3, 4 pessoas na minha frente. Então, a Babi foi atendida, fez também raio-x, não precisou fazer exame de sangue, e saiu de lá com a receita pro remédio, tudo, em 3 horas. Então, Então já de foi metade 6 do para tempo, 3 horas, já é metade do tempo. E no final Só das por ter contas, ligado, né, no SNS. E no final das contas, eu fui super bem atendido. Ela também foi super bem atendida, as médicas, os médicos, todo mundo, assim, tratou super bem, tá? E, mais uma vez, avaliação no Google, tipo, 3 estrelas e a galera descendo o pau. Só que, assim... pra falar bem, ninguém volta, né? Mas quando tem alguma reclamação, geralmente as pessoas reclamam mais. Pois é. Então, eu acho que depende de cada caso. Acho que depende também da forma como você chega para falar com as pessoas, né? E... É que nem nesse próprio hospital, quando os nossos amigos falaram, nossa, é muito ruim, não vai lá, nanã. A gente até pensou, né? Mas a gente falou assim, cara, a gente não pode sempre se basear na experiência dos outros, né? Vamos, já tendo em mente que, tipo assim, pode ser horrível... Sim. Assumindo o risco mesmo, né? Mas vamos ter a nossa experiência. Aí a gente pode falar, nossa, não, realmente é horrível, a gente nunca mais volta lá. Sim. E não foi assim, né? Então... e aí, falando de remédios, por exemplo, que a gente continua aqui na saúde, né? Vários remédios nós trouxemos do Brasil. Então a gente trouxe bastante remédios, assim, padrão, né? De coisas mais simples. Assim... sintomas mais simples, né? E aqui, na farmácia, eu diria que até agora não tem, assim, nenhum remédio que a gente não achou, né? Tipo... sei lá, Buscofen, talvez. Que tem você uma não viu aqui. Tem uma outra coisa, né? Tem uma outra marca, tem uma composição, mas, por exemplo, sei lá, eu gosto do Buscofen em gel, entendeu? Aqui não tem, pelo menos até onde eu pesquisei, até onde, nas farmácias que eu perguntei, não tem... o Buscopan em gel, em cápsula em gel, entendeu? Porque ele faz efeito mais rápido. Mas coisas, detalhes assim. Detalhes. Mas assim, até então a gente encontrou remédios iguais ou próximo. Porque você pesquisa pela composição do remédio, não pelo nome comercial dele, entendeu? E os valores, de modo geral, os valores são valores bons, não são tão caros. Talvez a bombinha, né? A bombinha que eu achei mais cara. Tipo assim, a bombinha aqui eu paguei, sei lá, 34 euros, 30 euros, uma coisa assim. Bombinha seria tipo um Aerolim da vida que a gente usava lá no Brasil, sabe? Aqui é outra composição, outro remédio, mas seria tipo isso, assim, pra vocês terem uma noção. Então, de modo geral, eu diria que ok, né? Não é barato, né? Você está na Europa, mas também não é um absurdo de caro. E aí tem outro ponto, né? Que quando você vai... Não é que nem no Brasil. No Brasil, gente, né, em vários lugares, é muito comum você chegar na farmácia e conseguir comprar remédio sem receita, entendeu? Aqui, eles são mais rigorosos quanto a isso. Então, você vai precisar de receita para muitos remédios. Claro, tem ali a cartela de remédios básicos de gripe, de cólica, de coisas mais superficiais, assim, que eles vendem normal. Você pede, ele dá. Você pede, ele dá, ok. Mas tem... A maioria dos remédios, assim, mais tipo antibiótico, né? No Brasil também, mas sei lá, alguns antialérgicos, alguns analgésicos, enfim, alguns outros tipos de remédios, assim, que era mais comum a gente conseguir sem receita no Brasil, aqui você precisa. Então, é importante você passar no hospital e pegar a receita. E até porque... parece que falaram pra gente que o valor também é diferente. A gente não precisou comprar o remédio direto ainda na farmácia, mas falaram pra gente que é diferente, né? Quando você vai com a receita, fica mais barato. Fica mais barato, hoje é um dia que não tem vento nenhum. Eu não tô nem usando o microfone de lapela, nem nada aqui. E aqui é um lugar que venta muito. Tá sendo um dia bem legal pra passear e relativamente poucas pessoas aqui, ó. Céuzão bonito. Tá lindo o dia, sem vento, do jeito que eu gosto. Fresquinho, gostoso, sol maravilhoso.
Próximo ponto, burocracia? Burocracias. Documentação. Bom, todo mundo fala aí, né? Você sempre vê o pessoal comentando que Portugal é muito burocrático, né? Tem a documentação e tudo mais. E eu diria que até agora foi bem burocrático. Rapaz, isso é verdade? É verdade esse bilhete? Assim, eu diria que dependendo do lugar, alguns atendentes chegam a ser bem grossos, né? E eu diria que está mais ligado à prefeitura, né? A órgãos públicos. Eu acho que é serviço público. Tá ligado a serviço público. Servidor público. Servidor público. A Patrícia teve algumas experiências assim, talvez não tão agradáveis, mas eu, sinceramente, até agora não tive assim nenhuma experiência de falta de respeito, de não ser agradável. Fui fazer uma documentação também, trocar uma senha de um documento numa outra cidade aqui próximo e tal. E as pessoas também me trataram super bem, foram super educadas. Então, assim, mas é aquela coisa que o que eu percebi, tá? E aqui eu acho que isso faz muito sentido. Às vezes você vai chegar num atendente e ele vai falar para você assim, ó, não dá para você fazer esse documento aqui. Aí você fala, não, mas por quê? O que está faltando? Não dá, você precisa ir em outro lugar. E aí você, poxa, eu vou ter que ir em outro lugar. Só que, às vezes você vai no atendente dele do lado, o cara vira, não, dá para fazer aqui. Então, isso aconteceu comigo. Eu fui nesse local, trocar a senha, e aí a atendente que estava na minha frente, ela falou, não dá para você fazer isso daqui, você tem que fazer em outro lugar. Eu falei, mas eu vi no site, vi em outros lugares que é aqui que eu tenho que fazer isso. Ela, mas com esse documento não dá para você fazer. Aí eu falei, mas eu vi no site, eu vi em todas as informações que dá para fazer aqui com esse documento. E aí ela, não, mas não dá para fazer. Aí o atendente que estava do lado ouviu a conversa e ele virou para ela e falou, não, dá para ele fazer, é só você vir nessa opção aqui e fazer. E aí ela fez para mim. Tipo assim, mas imagina se o cara de trás não tivesse olhado, ouvido a conversa e tivesse interferido, entendeu? Ele ia ter que ir, sabe lá Deus onde, perder mais outro dia, Exatamente. Tipo, tantas horas, né? Outro caso que aconteceu também. Eu cheguei aqui, assinei um plano de internet, TV, celular, e aí eu fui... meus dados acabaram muito rápido, né? Porque eu estava acostumado com os dados no Brasil. Só que uma coisa que eu não tinha percebido, né? Que a maioria dos planos operadoras do Brasil já dão WhatsApp, Instagram e YouTube sem gastar os redes dados. Redes sociais, assim, redes sociais de graça, né? E quando eu cheguei aqui, eu peguei também 20 gigas, que é o que eu tinha no Brasil, e assim, acabou, tipo, pum. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Rápido, né? Acabou em 2 semanas. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Eu tenho um Wi-Fi em casa e acabou assim tão rápido? E aí eu fui perceber isso depois. Aí eu fui na operadora e falei, troca pra mim, eu queria pegar um plano superior, além de 20 gigas, eu queria pegar um outro plano com mais dados de internet. Aí a primeira atendente virou pra mim e falou assim, não tem. Eu falei, mas como não tem? No site, eu vi no site que tem, não sei o que, 200 gigas, tem 100 gigas. Ela, não, mas no seu plano não dá. Mas como não dá? Aí ela, não dá. Aí eu falei, eu vou trocar de operadora. Aí eu fui numa outra operadora, fiz toda a documentação para trocar já, tipo, isso com, sei lá, 3 meses de Portugal. Eu já fiz toda a documentação, vou trocar, tudo mais. Aí um belo dia um amigo meu conversando comigo, ele falou, cara, você não tá na fidelização ainda? Você vai pagar uma multa, né, ou uma coima, né, como eles falam aqui, que é alta, tipo 400 euros, 500 euros. E aí eu fui ver na conta lá que, de fato, eu tava com fidelização de 24 meses. Nas letras minúsculas, sabe? Lá no rodapézinho, é isso que tá falando lá. E aí eu falei, então o que eu vou fazer? Eu tô preso nisso daqui, né? E aí eu voltei lá na empresa, na operadora, e falei, eu queria fazer o upgrade do plano, eu tô quase trocando de operadora. Aí a mulher virou pra mim e falou, não, mas se quiser eu faço upgrade pra você aqui agora. Tipo, por que não fez antes? Aí eu, mas
mas eu vi um outro dia que a mulher falou que não dava para fazer. Ela falou, não, mas eu posso fazer para você agora, você quer? Eu falei, eu quero. E aí ela aumentou para 200 gigas de dados, assim, entendeu? Então gerou maior estresse, eu tive que cancelar com outra operadora, voltar e tudo mais. Então... O que eu percebo, assim, é a falta de informação consistente. Isso é uma realidade. Então, no site tem as informações. No site não vai ter todas as informações. E dependendo do atendente, é ele que dita as regras. É ele que dita as regras. Então, é muito difícil. Geralmente você tem que ir presencialmente nos locais para você conseguir a informação correta, porque online as coisas são muito difíceis, né? Eu diria assim que Portugal ainda nessa questão do online, eles precisam avançar muito em relação ao Brasil, né? O Brasil é bem assim, por exemplo, aplicativo de banco, essas coisas, é bem avançado, né? Mas... enfim, existem seus prós e contras, assim como em todo o país. Tá, nosso próximo ponto, então, é escola. Aqui, como, né, se você estiver pesquisando para vir para Portugal e você tiver filhos, provavelmente você já viu em algum lugar que o ano letivo aqui, ele não começa em janeiro, como no Brasil, ele começa em setembro. Então, o ano letivo vai de setembro a junho do próximo ano. Então, isso é um pouquinho diferente. E é importante entender que época que vocês vão chegar, levando em consideração o período escolar. Por quê? Porque quanto mais depois que o ano letivo já começou, você chega aqui em Portugal com as crianças, às vezes é mais difícil conseguir vaga, algumas coisas ficam mais demoradas para você conseguir, tipo liberação de material, esse tipo de coisa, sabe? Então é importante ter isso em mente. A gente chegou em outubro, então tinha só um mês, né? Na verdade tinha menos de um mês, porque quando eu dei entrada tinha um mês, que as aulas tinham começado. Então era relativamente ainda recente. Existe toda uma documentação que você tem que trazer do Brasil, para você conseguir fazer a matrícula aqui, né? E aí eu deixo aí para vocês pesquisarem, mas uma das principais é o histórico escolar com apostilamento em de AIA, né? Que você tem que trazer isso do Brasil, para a criança conseguir chegar aqui e conseguir pegar já a mesma série, né? Só continuar. Falando de burocracias, né? No ponto que a gente já estava falando, essa falta de informação é muito real, porque... eu pesquisei bastante antes de vir, então eu sabia os documentos que eu já tinha que trazer, eu trouxe tudo bonitinho, tanana. Com todos esses documentos que eu pesquisei em mãos, entrei no site lá do Governo de Educação, tudo em mãos, você precisa entender de onde você está morando, qual que é o agrupamento escolar mais próximo, né? O agrupamento escolar tipo assim, é a junção de várias escolas da sua região. E aí, a sua criança, seu filho, ele vai ser direcionado para a escola mais próxima. Então, fui no agrupamento para entender o que precisava, já com os documentos que eu tinha pesquisado que precisava. E assim, não eram aqueles documentos, precisava de mais coisa, que não estava no site. Entende? Então, por isso que eu falei dessa falta de informação real, sabe? Essa informação... fiel do que você realmente precisa. E não é padrão. Por quê? Porque eu também tinha ido num outro agrupamento escolar, porque eu não sabia de qual agrupamento escolar eu era, porque não tinha essa informação clara em nenhum lugar. Então eu tinha ido num agrupamento escolar primeiro. E aí a pessoa lá do agrupamento escolar me deu uma lista de documentos. Separei tudo, voltei lá. E aí a outra pessoa, em outro dia que eu voltei, foi explicar que, olha... o seu endereço não faz parte desse agrupamento. Mas, tipo assim, já era a segunda vez que eu tava indo lá, entendeu? E a outra tinha até me dado já a lista. Então, aí eu fui entender qual que era o meu agrupamento. Aí eu fui no agrupamento correto. Cheguei lá com todos os documentos que a mulher do outro agrupamento tinha me enviado. E foi nessa experiência que o Rodrigo falou que eu tive uma experiência não tão boa. Porque, assim, a pessoa foi super grossa, assim. Foi super de má vontade mesmo. E falou que não eram aqueles documentos, tipo assim, não é esses documentos, né? Mas ela foi muito grossa, muito grossa. Eu até perguntei se ela estava de mau humor, entendeu?
Nós rimos disso, depois viramos amigas. Mas enfim, resumindo muito, depois eu até posso fazer um vídeo mais, né, explicando essa parte de escola. Você precisa ir num agrupamento escolar da sua região e entender qual documentação eles pedem, porque eu já entendi que não é padrão, pelo menos aqui onde eu moro não é padrão. Uma vez que você tem esses documentos em mãos, aí você solicita a vaga na sua escola. E falando de adaptação na escola, né, as crianças se adaptaram muito bem, eu diria, à escola. Sim. Tipo, não teve grandes dificuldades, assim, de... A Babi tá amando. A Babi ama a escola. Se ela não vai na escola, fica chateada. Tipo, ela fez um grupo de amigas. Tipo, no dia que ela ficou doente, que a gente falou pra ela, ó, você não vai que você tá doente, ela chorou. Tipo, tipo assim, isso. sabe? Então, assim, ela gosta das professoras, gosta do pessoal da escola. Então, tipo, tá sendo muito legal pra ela. Tá sendo muito bom. Pro Vitor, ele também fez as amizades dele. Tipo, ele tá numa fase... O Vitor já tem 15, adolescente, né? Então, adolescente já é mais difícil, acho que, gostar de escola. Qualquer adolescente de 15 anos é mais difícil gostar de escola, mas ele tá tendo um pouco de dificuldade ainda com algumas matérias. Mas ele tá andando, tá se adaptando aos poucos, né? Até porque ele chegou agora, tá se adaptando a tudo. Né? Aqui ele já entrou direto no primeiro ano do ensino médio. Então, mesmo se ele estivesse no Brasil, já seria uma adaptação em relação ao conteúdo em si, porque ele já começaria a ver muito conteúdo que ele nunca viu, né, no ensino médio. E falando daqui ainda, é um pouco mais puxado, né? Então, tem matéria aqui que é bem mais puxada do que no Brasil. Então, em questão de matéria, eu diria que ele tá sentindo um pouco, mas por enquanto tá indo. Vamos ver como que se desenrola no decorrer ainda, né? Mas eu acho que de escola, basicamente é isso, né? A escola basicamente é isso. Tem muito estrangeiro na escola da Bárbara, por exemplo. Para vocês terem uma noção, na turma dela são 23, 24 crianças e assim, 5 só são portugueses. Tipo, imagina. 5 Bastante. só são portugueses. Então, tem muito brasileiro, tem muita gente da África, muita gente da Índia. Então, tem bastante imigrante, assim, na escola dela. Semente de girassol caramelizada. Uma delícia. Essa é caramelizada, mas ela falou que tem outros sabores. Amigos, família? Amigos, família, né? Amigos, família, eu diria. Eu acho que todo imigrante que chega aqui sente um pouquinho esse baque, né? De estar longe da família, de estar longe dos amigos, das pessoas que você já caminhava. E isso é normal porque você saiu, né, dali do meio da sua família, dos seus amigos. Então você vai sentir um pouco isso, né? Aqui, no começo a gente sentiu um pouco, né? Obviamente a gente vai sentir saudade dos amigos e tudo mais, daqueles amigos de longa data. Mas aqui eu já tinha meu primo, já conhecia também algumas pessoas da igreja, né? Que da outra vez que eu vim pra cá eu fiz amizade com essas pessoas e tudo mais. Então, a gente também vai toda semana na igreja, a gente também tem outros compromissos e tudo mais. Então, a gente criou uma amizade, né, com essas pessoas. E de certa forma, a gente não se sente tão sozinho aqui, né? Não me sinto. A gente sente saudade dos nossos amigos no Brasil, sim. Aquelas pessoas que estavam bem mais próximas e tudo mais. Mas não a gente também não está se sentindo sozinho aqui. Não é aquela coisa de tipo assim, estou entrando em depressão porque estou com saudade da minha família e amigos, entendeu? Não é nesse ponto. Por isso que eu acho que assim, nesse processo, acho que independente, né, da religião, que seja sua ou não, você frequentar, por exemplo, um outro ambiente, você ter um outro círculo de amigos, que nem no nosso caso, a gente vai na igreja. Então, ter já um relacionamento com as pessoas da igreja, isso facilita muito, né, a adaptação social, assim, num outro país, sabe? Então, sei lá, de repente, se você gosta de alguma coisa, arruma um hobby pra você se fazer, sabe? Que nem eu sei que, por exemplo, sou fotógrafa, né? Eu gosto de tirar foto. Eu já vi que aqui tem vários grupos de fotógrafos, né? Que saem aqui por Portugal, porque tem muita paisagem legal aqui, né? Muitos castelos e tal. Então, galera se junta no final de semana pra fotografar. Tipo, são formas de você se inserir no meio de pessoas, estar em comunidade. Tipo assim, o estar em comunidade é importante, né?
gostoso. Nossa, muito bom, muito cremoso, muito forte, um chocolate bem concentrado, quentinho, aquece a mão e o nariz quando você bebe assim, ó. O óculos chega até a embaçar. Ó. Beleza, agora de modo geral, você tá gostando de morar em Portugal? Cara, de modo geral, eu tô gostando de morar em Portugal, sim. É um país muito tranquilo, é um país muito seguro, é um país... E eu sei, gente, apesar das notícias, apesar de quem já mora aqui falar, nossa, mas agora tá muito mais perigoso do que antes. Eu não morava aqui antes, então eu não sei. Então, comparado da onde eu vim, entendeu? Comparado de São Paulo, que é a comparação que eu tenho, que eu consigo fazer, eu me sinto segura, sim, em Portugal. É claro que eu não abuso disso, né? Mas eu me sinto, sim, segura em Portugal. É um país que tem um ritmo diferente, né? Completamente diferente de São Paulo. Então isso já, querendo ou não, já muda e influencia por si só na nossa vida, na nossa rotina, na casa, na rotina da família. Cara, eu acho que como todo país tem os seus prós e contras, mas qualquer país vai ter o lado bom e o lado ruim, sabe? Eu acho que não tem essa coisa de, um país melhor que o outro, sabe? Eu acho que existe o país... a versão do país melhor pra você nesse momento, nessa temporada que você tá vivendo, entendeu? E se você tá vivendo nessa temporada, nesse país onde você tá, eu acho que cabe a gente fazer desse país legal, entendeu? Sim. Bom, o meu feedback sobre isso, sobre morar em Portugal, eu tô gostando bastante também. Gosto da comida daqui. A comida achei maravilhosa. Muito boa. De muita qualidade a comida. Adoro a comida daqui. Como eu falei, não tive nenhuma má experiência com portugueses. Muito pelo contrário. Eu sinto assim que o português ele tem um coração muito bom, sabe? São pessoas assim de boa índole, que tipo assim, tá querendo viver bem, tá querendo viver em comunhão com as pessoas, tranquilo. Mas talvez eles são um povo muito direto ao ponto. E isso o brasileiro talvez não esteja acostumado. E isso eu acho que é um ponto que ninguém fala em vídeos. Qual que é o ponto aqui da questão? O brasileiro, ele é muito político. Então ele quer ser amigão de todos. Ele fala muito, ele chega... quer agradar todo mundo. E aí, meu chefe, tudo bem, né? Aquela coisa toda. E o português e outros países, outras nacionalidades... A galera da Europa, a Ásia também, asiática é muito assim. É direto e reto, entendeu? Ninguém é assim, ninguém fica fazendo essa politicagem toda. Então, o brasileiro, quando ele chega todo animadão, alguém dá no meio dele, ele já fica, opa, os caras tá sendo grosso, entendeu? Mas não é. É o jeito do português, é o jeito dele ser direto ao assunto, de resolver as coisas, sabe, de forma direta. Então, é você entender a cultura. E não é por conta disso que eu deixo de gostar do país, ou da cultura, ou das pessoas. Sim. Muito pelo contrário, eu tô amando morar aqui, eu tô adorando conhecer mais da cultura portuguesa, e conhecer os portugueses. Então, assim, tá sendo um país ótimo para nossa família, tá sendo um país ótimo para nós morarmos, um tempo de alinhamento de muitas coisas na nossa vida também. Então tá sendo muito bom pra gente, sabe? Todos esses detalhezinhos que talvez foram pontos assim, não positivo, talvez mais para um negativo, são coisas que a gente não convive todos os dias. Não são coisas que você está resolvendo documentação todo dia. Não é coisa que você está indo no hospital todo dia. Entende? São coisas que, assim, é um momento ou outro que você vai ter que lidar com isso. E entendeu? Assim, aqui tem alguns pontos negativos, tá? Gente, no Brasil eram outros pontos negativos. No Brasil entendeu? tinha 1000 pontos. No Japão, quando a gente morava, tinham também outros pontos negativos. E eu sei que qualquer lugar que a gente for morar, qualquer país que a gente for morar, vão ter pontos positivos e pontos negativos. Então, eu acho que vale mais a gente tentar extrair o melhor que o país e a cultura tem para oferecer pra gente, entendeu? E lidar com isso e resolver os BOs, resolver os pontos negativos, justamente. Sabe? Lidar com isso. E é você entender que você está chegando aqui no país, você tem que aprender a cultura do país. Sim. Você precisa aprender as regras do país, Sim. entendeu?
Por quê? Porque não adianta você chegar aqui brasileiro e querer socar feijoada em todo mundo, pastel, caldo de cana e achar que ligar o som alto e achar que tipo, você tá na tua terra. Não tá, cara. Entendeu? Aqui não é o Brasil, então você tem que se adaptar à cultura daqui. Obviamente, você vai abandonar a sua cultura? Não. Não é isso, mas é respeitar, eu acho que a cultura local. É respeitar a cultura local, com certeza. É imaginar que, assim, imagina que você tá indo de visitante na casa de alguém, né? Você vai fazer tudo do seu jeito? Não, você tem que seguir as regras daquela casa, não é? Você tem que se adaptar às regras daquela casa. Então, se eu chego naquela casa, por exemplo, aqui em casa, ninguém entra de sapato. Todo mundo chega aqui e faz o quê? Tira o sapato. Ou não, só porque você tá acostumado a não tirar o sapato na sua casa, você vai chegar aqui e não vai tirar o sapato? Se você fizer isso, talvez eu ache ruim, entendeu? Então, é a mesma coisa que... E talvez eu nem te chame uma próxima vez pra Talvez eu nem te chame, talvez eu nem queira, mas você aqui... Você entende que esse é o sentimento, não só dos portugueses, mas de tantas outras nacionalidades, quando, tipo assim, a gente brasileiro chega querendo impor, né, as nossas tradições, as nossas culturas pra eles, entendeu? A gente é imigrante e aí aqui, né? o brasileiro tem essa questão de... mas o brasileiro é diversão, é alegria, Legal, é samba, é carnaval, não sei o quê. Legal, mas nem todo mundo tá querendo ser essa alegria toda aí, nem entendeu? Nem todo mundo quer esse barulho, gente. E assim, às vezes a alegria do outro é ficar em silêncio, é comer uma comida gostosa e tá tudo bem, entendeu? Então assim, respeite. Quando você vier pra cá, respeite a cultura, respeite o país, aprenda a cultura, entendeu? Então, esses dias eu fui num shopping e aí eu fui passar lá na cancela e tudo mais o cara falou, mas você não vai apertar o botão? Eu falei, cara, não sabia que eu tinha que apertar o botão, né? Mas respondendo no mesmo tom, né? Ele foi mais grosso comigo, eu falei, mas eu não sabia que tinha que apertar o botão. Aí ele, então tudo bem, você não sabia. Eu falei, desculpa, eu não sabia. Às vezes você responder na mesma moeda, você responder no mesmo tom é bom, porque eu tenho certeza que ele não levou pro lado pessoal, entendeu? Sim, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente, às vezes, eu acho que as pessoas algumas pessoas que dão feedback no YouTube, na internet, algumas talvez é o primeiro país que estão saindo. Então acaba achando que tudo que acontece de ruim tem a ver com a pessoa dela, sabe? Ou é o português em si, ou é o país em si, Portugal em si. E não é. A gente precisa entender que são culturas diferentes. E é uma coisinha muito simples para nós, é uma cultura completamente diferente para um outro país, uma outra nacionalidade, tá bom? Mas assim, de modo geral, cara, tô amando morar aqui, tô muito feliz aqui morando com a minha família, queremos aprender mais sobre a cultura portuguesa. Quero visitar muito castelo ainda, quero tirar fotos de muito castelo. Ainda a gente passeou pouco aqui, mas a gente vai ter bastante oportunidade e tempo de fazer isso. Enfim, esse vídeo já ficou muito longo. Né? Isso porque a gente falou que ia ser um resumo de tudo, e foi um resumo de tudo. Mas tem outros pontos, outras histórias, e depois a gente vai comentando e trazendo mais para vocês aqui, beleza? E agradecer, né? Cara, a gente teve muitos comentários. É verdade. Muita gente nova chegando no canal. Vídeos, né? Tipo, centenas e centenas, assim, de comentários. A gente postou 3 vídeos no canal. Esse daqui é o 4º vídeo e muita gente comentando, falando sobre a nossa família, falando sobre a nossa transição e todo mundo achando legal. Isso foi muito positivo. Foi muito Teve legal. alguns comentários negativos ali, mas sempre tem os tá hates, tudo né, bem. gente? Mas tudo bem. Tá tudo bem, a gente não vai dar bola pra isso, a gente não vai ficar dando atenção pra isso. Mas, muito obrigado. Vai ser chato pra lá, né? Vai viver sua vida chata pra lá. Mas obrigado pelos comentários, obrigado pelo carinho. Muito obrigado, gente. Né? Que Deus abençoe vocês. E é isso. A gente fica pro próximo vídeo, né? Aproveita e deixa aqui nos comentários o que você quer ver, que tipo de vídeo você quer ver, tipo de rolê, o que você quer que a gente fale. Ou se querem que a gente entre em algum desses pontos, né? Um pouco mais a fundo. E é isso. É isso, pessoal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal. Um abraço e até mais.